Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 37. No capítulo 36 a gente viu o relato da descendência de Esaú, os edomitas, a gente viu eles se estabelecendo no Monte Seir, que hoje fica na Jordânia. E em Gênesis 37 a gente vai ver o início da história de José, né? Mais especificamente, a gente vai ver ele sendo vendido pelos seus irmãos, né? Então aqui começa a história de José. É uma história fantástica e a gente vai ver que tem muita similaridade com Jesus. Então, a gente até pode dizer que José foi a figura mais perfeita de Cristo no Antigo Testamento. Isso porque na trajetória de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Moisés, de Davi, a gente encontra erros, mas na trajetória de José a gente não encontra nada. Então, ele foi perfeito na sua caminhada com Deus. Tá bom? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, a gente vê aqui que os patriarcas eles foram estrangeiros na terra de Canaã, na terra que Deus havia prometido para eles, né? Então, a gente vai ver que eles só vão tomar posse dessa herança centenas de anos mais tarde. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então a gente vê José aqui, né, como sendo o principal da história. A gente vê que ele é apenas um adolescente e que ele apacentava o rebanho de seu pai, né? Então a gente pode dizer que ele era um pastor, assim como lá em João, no capítulo 10, versículo 11, João nos diz que Jesus, né, é um bom pastor. Então aqui a gente consegue perceber algumas coisas. A gente percebe que José, apesar de ser mais novo, ele não se influencia pelas coisas que os seus irmãos fazem, então ele não segue eles, né? E a gente vê aqui que José contava para o seu pai as coisas que os seus irmãos faziam, né? Mas aqui não no sentido de ser um dedo duro, mas no sentido de ressaltar o seu bom caráter, né? De não gostar das coisas erradas. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Aqui, gente, ele era filho de sua velhice, não por ser o mais novo, né? Porque a gente já viu que Benjamim foi o filho mais novo de Jacó, mas acredito eu por ser o filho que cuidava dele, né? Que ajudava ele na sua velhice, tá? Então a gente vê aqui que Israel, né, Jacó, ele cometeu o mesmo erro que seus pais, Isaac e Rebeca, demonstrando um amor maior para um de seus filhos, né? O que causa ódio, inveja entre eles. E a gente vê que, então a Bíblia nos fala aqui que Israel amava mais a José, assim como Jesus é o filho amado do Pai. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Então a gente vê que a raiva dos irmãos de José era como a raiva de Esaú também, né? Que a gente vê que... E a gente vê que essa raiva, né, somente fortaleceu o plano de Deus. Então, José era odiado pelos seus irmãos, assim como Jesus também, quando ele veio para cá, ele foi odiado, né? Então a gente vê Deus cumprindo o seu propósito, né? A sua vontade com situações comuns do dia a dia, né? Então a gente tem que ter isso claro na nossa mente, que nada pode atrapalhar os planos de Deus, né? Nem a maldade humana, nem a conspiração. Então o que é para acontecer, vai acontecer. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Então a gente vê que José teve 2 sonhos e isso fez com que o ciúme e o ódio de seus irmãos somente aumentassem. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam.
por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então a gente vê aqui que José ele teve dois sonhos que tinham a mesma mensagem, né? José recebeu a promessa de que ele reinaria sobre toda a sua casa, né? Não foram sonhos comuns, foram revelações divinas da parte de Deus acerca das coisas que deveriam acontecer. Então, aqui, nesses sonhos proféticos de José, eles mostram que o propósito de Deus estava por trás de tudo, e de todos os eventos que aconteceriam a partir dali. Então, a gente vê que José recebeu essa promessa de reinar sobre toda a sua casa, assim como Jesus reina aqui na terra através da igreja, porque ele é o nosso Senhor, mas quando chegar o milênio, ele vai reinar sobre tudo e sobre todos. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentem teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhes José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vá agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Então, os seus irmãos foram com o rebanho do pai para Siquém e Jacó envia, né, o seu filho para trazer notícias para ele. Então, assim como José foi enviado do pai, Jesus também foi enviado do pai. Então, a gente vê que ele saiu de Hebrom, né? Hebrom foi a cidade da onde Isaac morreu, né, que tem aquele túmulo dos patriarcas, e Siquém, né, foi aonde eles chegaram depois que falaram com Esaú na estrada vindo de Padã-Arã. É mais ou menos 80 quilômetros, assim, entre uma cidade e a outra. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, aonde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Então a gente vê aqui que José chegou em Siquém, seus irmãos não estavam mais lá, e ele simplesmente podia ter: eu não achei meus irmãos, então eu vou voltar para casa, falar pro meu pai que eu não achei eles, né? Mas aparece esse homem misterioso que fala para ele que os irmãos estavam em Dotã. Então, na verdade, Dotã, de Siquém a Dotã, é mais ou menos uns 25 quilômetros. Então, a gente vê que esse homem apareceu como uma providência divina, né? Deus estava no controle desse comando, e José foi até Dotã por obediência ao seu pai, né? Que o seu pai queria notícias. Então, a gente vê que essa mudança de itinerário, né, nos mostra que foi algo providencial, porque nas proximidades de Dotã ficava uma via que era usada por comerciantes que seguiam para o Egito. De longe o viram, e antes que chegassem conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremo-nos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que eles darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramais sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água.
Então a gente vê que os irmãos de longe viram José e queriam matar, né? Eles tinham ódio, eles não gostavam de José. Então a gente vê Rubem, né, o filho mais velho, ele não queria e ele convenceu os irmãos a apenas jogá-lo num poço, porque depois ele tiraria o irmão de lá e levaria para o pai. Então a gente vê que Jesus também, quando ele veio, né, ele também foi perseguido, ele também foi morto, né, na verdade, e ele desceu para o lugar mais baixo, né, ele foi para o mundo dos mortos, mas ele subiu, né, e foi levado para a casa do pai. Então, Rubem queria fazer a mesma coisa com José aqui. Aqui, gente, lançaram-no na cisterna vazia e sem água, água que representa sem vida, tá bom? Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, se esconder-lhe o sangue? Então a gente vê que eles comiam pão, né? Então lembra também o momento da ceia, um pouco antes de Jesus ser traído por Judas. E a gente vê que os ismaelitas, né, é o descendente de Ismael, filho de Abraão. E a gente vê o Judá também, né, ele vai vender o seu irmão, e Judá é um nome hebraico e Judas é o mesmo nome, só que em grego. Então a gente vê Judas vendendo Jesus e Judá vendendo José. Vinde, vendemo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então a gente vê que eles falam os ismaelitas e midianitas, né? Todos são descendentes de Abraão, né? Acho que eles deram uma misturada entre os povos. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então ele ficou chocado, né? Quando chegou lá e José não estava mais lá, porque ele era o filho mais velho, né? Ele se sentia um pouco responsável por José. Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e o molharam no sangue. Então a gente vê que eles mataram um bode, né? Então aqui na história de José eles mataram um bode, mas na história de Jesus foi morto como um cordeiro. E enviaram a túnica talar de manga comprida, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Então a gente vê que eles conseguiram, né, enganar Jacó, para Jacó achar que o seu filho estava morto. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Então a gente vê José sendo vendido como um escravo, né? A gente vê que o final desse capítulo, apesar de estar longe, né, do sonho de José, a gente vai ver que de uma forma improvável o escravo iria se tornar governador da nação mais poderosa daquele tempo, né? Então a gente vai ver José como sendo um salvador e reconciliador de sua família, assim como Cristo também é o nosso salvador e a nossa reconciliação com Deus, né? Ele rasgou o véu, né, que nos distanciava de Deus, e ele foi exaltado soberanamente sobre todos, né? Ele tem o nome que é o mais alto do que qualquer nome, né? Então, gente, esse é o capítulo 37, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem, qualquer coisa assim, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.